Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Nayara e hoje nós vamos encerrar o nosso capítulo, a teoria do nosso capítulo 8 do livro de língua portuguesa. Nós vamos ficando aí com as atividades, né? As atividades serão feitas aí mais no final do bimestre, assim que nós terminarmos aí a correção da lista de revisão. Hoje nós já vamos começar essa correção, tá bom? Não deixe de responder a lista. Busque ele colocar aquilo que você compreendeu. Se você não tiver entendido algum tópico que está ali, alguma pergunta, você estude, veja o vídeo aula, me pergunte, tá bom? Participe do plantão, que acontece das 7 às 11 da manhã. Não deixe de participar dos plantões, tá bom? É muito importante que você tire suas dúvidas, entenda o conteúdo e se prepare bem para as avaliações, para o simulado, tá bom? Vamos lá? Primeiramente aqui vamos falar sobre coordenação e depois vamos para o uso de J e G. Veja só, as páginas 397 a 402. Nós vimos aí uma videoaula na quarta-feira que nós temos um período composto. Quando nós temos uma frase que possui verbo, ela se chama oração. Quando nós temos aí mais de uma oração dentro de um período, ele é chamado de período composto, certo? Porque ele é composto por mais de uma oração, mais de um verbo. Então, a quantidade de verbos equivale à quantidade de orações, tá bom? Então, veja só, essas orações vão se organizar ali dentro do período de determinadas formas. Hoje nós vamos ver aqui que essas orações podem ser coordenadas. Coordenadas é o período composto por coordenação. Orações coordenadas são aquelas independentes. Elas não dependem uma da outra ali. Elas são independentes, estão apenas coordenadas ali, organizadas dentro de um período, tá bom? Vamos lá, vamos passar mais à frente para vocês entenderem melhor. A coordenação. Leia a seguir o trecho de uma entrevista do cantor e compositor Luiz Gonzaga, concedida ao jornalista Tarek de Souza, do jornal O Pasquim, em 1971. O Pasquim. Qual é a diferença entre baião, chachado e xote? Gonzaga. Chachado é a dança de cangaceiros. Os cangaceiros de Lampião, por não terem mulher para dançar, quando eles comemoravam um feito qualquer, eles faziam aquela roda e dançavam batendo no rifle e faziam o chachado. Depois de eu ter criado o chachado, eu vim saber que não era nada menos do que o corta-jaca. Do corta-jaca só saiu o joguinho da ponta do pé. E o Pasquim. E o shot? O shot veio do estrangeiro. Então, nós lá no sertão criamos o shot malandro, shot de pé de serra, shot de forró, de dança de matuto. É um shot mesmo nosso, porque ele tem uma jogada completamente diferente e tem as letras jocosas, como vem cá, cintura fina, cintura de pilão. Ele conta sempre uma poesia bonita ou então conta uma história jocosa, humorística. O Pasquim. Corta-jaca é o quê? Corta-jaca é esse passo de chachado, mas não tinha música, não tinha ritmo. Quando se falava em corta-jaca, tanto fazia no choro, no samba. Era só um passo, o cangaceiro fazia isso no chachado. Eles cantavam Mulher Rendeira fazendo esse passo. Então, é um trecho aí de uma entrevista com Gonzaga, com Luiz Gonzaga, do Pasquim. Lembra? Quando nós fizemos aí a leitura da entrevista do Ziraldo, e aí nós vimos que ele, né, fez parte aí do Pasquim. Primeira questão. Nessa entrevista, as respostas do entrevistado foram transcritas basicamente como foram faladas por ele. Indique marcas da oralidade presentes na fala de Luiz Gonzaga. Quando nós tratamos aí da entrevista, ela tem a presença do discurso direto, que é a transcrição fiel ali da fala de quem está participando da entrevista.
Quais são as marcas da oralidade? Porque na fala nós temos algumas marcas de oralidade, às vezes repetição de um termo, né? Isso é apresentado ali porque a transcrição é feita direta. Então, entre as marcas da oralidade presentes no texto, o aluno pode destacar, por exemplo, o pra, que é o para, repetições, palavras informais, corta-jaca, joguinho, etc. Então, as palavras que estão presentes aí na informalidade, na coloquialidade, no diálogo, vão estar presentes aí também. 2. Reflita. Qual a finalidade de manter as marcas da oralidade nessa entrevista? Ao manter as marcas da oralidade, a intenção do jornalista foi preservar a informalidade do discurso oral espontâneo. Então, ele queria deixar essa espontaneidade aparente na entrevista, tal qual ocorreu ali na conversa, certo? Durante ali a entrevista mesmo, né? No processo oral ali que eles fizeram, de pergunta e resposta. 3. Quando as pessoas falam, normalmente planejam seu texto ao mesmo tempo que o produzem. Assim, é muito comum nas entrevistas orais, por exemplo, o entrevistado não dar respostas diretas ou completas para as perguntas feitas pelo entrevistador. Considerando a primeira pergunta feita nesse trecho, o que ficou faltando na resposta dada pelo entrevistado? Veja só, vamos voltar aqui. O Pasquim perguntou, né? O jornalista do jornal perguntou: qual é a diferença entre baião, chachado e shot? E depois ele perguntou: e o shot? Por quê? Ele falou só sobre o baião e o chachado. Então ficou faltando essa resposta dele, certo? Então, na resposta dada, ficou faltando esclarecer o que é o baião. Baião, na verdade, não falou, né? Que ele falou somente do chachado. A chachada é a dança de cangaceiros. Ele não falou sobre o baião. E o shot foi preciso o entrevistador perguntar novamente. Então, na resposta dada, ficou faltando esclarecer o que é o baião e em que esse ritmo se diferencia do chachado e do shot. 4. Agora, leia o período a seguir. Qual é a diferença entre baião, chachado e shot? A. Nesse período, que termos pertencem à mesma classe de palavras aparecem encadeados. Que termos pertencentes à mesma classe de palavras aparecem encadeados. Nós temos ali baião, chachado e shot. São três o quê? Substantivos, né? São os nomes de danças, né? Danças típicas ali, específicas regionais. Então, são três palavras que estão encadeadas. Nós temos ali a vírgula e depois o E. Então, no item A, as palavras baião, chachado e shot pertencem à classe dos substantivos. Agora, no item B, que recursos são utilizados nesse encadeamento para separar essas palavras? Como eu disse, a vírgula e o E, que é uma conjunção, tá? Então, no item B, esperamos que os alunos percebam que as palavras são separadas pela vírgula e pelo conectivo E. Conectivo, veja só, a palavrinha utilizada para conectar termos, né? Palavras, expressões. O E é um conectivo. Identifique no texto um período em que os elementos encadeados são orações. Aqui são apenas palavras. Lá no texto você vai identificar orações que estão encadeadas. Né? No item C, o aluno pode apresentar certa dificuldade, normal, porque agora que vocês estão começando a estudar oração, período, né? Do período composto por coordenação. Como sugestão de resposta para o item C, destacamos os seguintes períodos. 1. Ele conta sempre uma poesia bonita ou então conta uma história jocosa, humorística. Veja só, nós temos aqui verbo, uma vírgula e depois outro verbo. Então, são duas orações separadas por vírgulas aqui. Então, período composto separado por vírgula. Outro exemplo, mas não tinha música, não tinha ritmo. Duas orações que estão encadeadas, nós podemos ver aqui a vírgula que as separa e ambas possuem verbos. Então, são orações, obviamente, frases completas. Analise o período. Qual é a diferença entre baião, chachado e shot? Aqui nós temos o conectivo. Nessa frase, observamos que há um encadeamento dos substantivos. Essa ordenação é assinalada pela vírgula e pela palavra E.
que funciona como conectivo. Agora, prestem atenção, é muito importante isso daqui, ó. Essa explicação aqui a respeito da coordenação, certo? Veja só, essa conceituação, a palavra que eu estava procurando era essa conceituação aqui a respeito da coordenação. Então, a coordenação consiste na junção de constituintes da frase que possuem a mesma categoria ou desempenham a mesma função sintática. Então, se eu tenho ali orações que têm a mesma categoria, se eu tenho ali palavras que possuem a mesma categoria, possuem ali a mesma classe de palavras. Por exemplo, nós temos a coordenação. A coordenação é essa organização aí, uma do lado da outra, essa organização paralela dentro do período. Ou às vezes será de oração, tá? Período composto por coordenação. Na primeira parte deste capítulo, estudamos os conceitos de oração e período. Vimos que as orações podem se organizar no período composto de duas maneiras, por coordenação e subordinação. Isso já foi visto. Agora vamos estudar com mais detalhes os períodos compostos por coordenação. Lembre só, quando nós falamos em coordenação, nós estamos tratando ali de organização. Veja só, organização, junção de palavras ali ou orações, que é o caso que nós vamos trabalhar aqui, que possuem ali a mesma função sintática, elas estão ordenadas, organizadas ali. Para retomarmos nosso estudo, analise o período a seguir. Mas não tinha música, não tinha ritmo. Eu tenho uma oração, veja, tem verbo aqui, então é oração, e aqui outra oração, tem verbo, é oração. Como você pode observar, as duas orações que compõem esse período são independentes, ou seja, estão coordenadas. Você pode até lê-las isoladamente, mas não tinha música, mas não tinha ritmo. Elas são completas, elas são independentes. Veja este outro exemplo. Ele conta sempre uma poesia bonita ou então conta uma história jocosa, humorística. Mais uma vez, eu tenho duas orações, a primeira e a segunda. E eu tenho um outro conectivo que não é o e, como anteriormente no exemplo que nós vimos. Agora é ou também é um conectivo. São orações independentes, mas eu tenho um conectivo entre elas. E esse conectivo vai estabelecer uma relação de sentido entre elas. É isso que nós vamos ver aqui. Classificação das orações coordenadas. As orações coordenadas podem ser introduzidas ou não por um conectivo, que chamamos de conjunção. Então, veja só, é importante você se lembrar disso. A conjunção pode ou não introduzir uma oração coordenada. Assim, elas se classificam como assindéticas ou sindéticas. Meu Deus, professora! Conectivo, conjunção, sindético, assindético é basicamente a mesma coisa, então preste atenção. Conectivo é uma palavrinha utilizada para conectar. Veja só, conectivo utilizado para conectar, para juntar palavras, orações, expressões. Nós vamos trabalhar aqui especificamente um tipo de conectivo, que é a conjunção. Nós vamos ver que há vários tipos de conjunções, tá bom? Que vão aqui nos auxiliar nos tipos de orações coordenadas. Então, a conjunção é uma classe de palavras. Nós não vimos substantivo, adjetivo, pronome. Conjunção também é uma classe de palavras, tá bom? São palavras que têm essa função de conectar. O substantivo não é aquela palavrinha que nomeia. O adjetivo não tem a função de caracterizar. Conjunção tem a função de conectar, de ligar. Veja só. E aí nós temos as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. O que é síndeto? É conectivo, é conjunção. Então, a sindética é que não tem. Veja só, você ouviu muito aí na pandemia a palavra assintomático, né? Assintomático é aquele que não tem sintoma.
assindética que não tem síndeto, ou seja, não tem conjunção. Agora, o sindético, ou a oração coordenada sindética, tem conjunção. Veja só, as sindéticas não são introduzidas por uma conjunção, como no período 1, na página anterior. Veja outro exemplo. Assisti ao filme, depois escrevi a resenha. Nós temos aqui uma oração coordenada sindética, porque não tem conjunção. Temos o verbo aqui, assistir o quê? Ao filme. Ao quê? Ao filme. Depois escrevi a resenha. Outro verbo. Eu não tenho conjunção, certo? Aqui eu tenho verbo, preposição como artigo. Eu tenho um nome, que é um substantivo. Não tenho conjunção. Se eu não tenho conjunção, eu não tenho conectivo. Então, ela é assindética. Então, as duas aqui são orações coordenadas assindéticas. Agora, a sindética, elas são introduzidas por uma conjunção, chamada conjunção coordenativa, como no período 2, na página anterior. Veja outro exemplo. Trabalhei muito, mas não estou cansado. O mas é uma conjunção, tá? Então, a primeira oração aqui, ela é assindética, não tem síndeto, mas a segunda possui. Então, ela é sindética, oração coordenada sindética. De acordo com o sentido e o valor da conjunção que as iniciam, as orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas como aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas ou alternativas. Então, nós temos 5 tipos básicos aqui de orações coordenadas. As aditivas, veja só o nome, aditivo, da ideia de quê? Adição. Então, a conjunção indica uma simples soma, adição. As principais conjunções coordenativas são aditivas, né? Coordenativas aditivas são e, nem, não só, mas também e semelhantes. Por exemplo, ele comprou o terno e voltou ao trabalho. Veja só, eu tenho uma ideia de soma entre as ações. Ele comprou e voltou ao trabalho. Ele comprou o terno e voltou ao trabalho. Veja, há uma soma de ações aí. Aí a conjunção aditiva está aqui. E aqui nós temos a oração coordenada sindética aditiva. Não só se preocupa, mas também tem iniciativa. Aqui também, mais uma vez, nós temos a conjunção aditiva, não é só o mais, tá? O mais também, mas também. Faltou o livro marcar o também aqui com o verdinho. Mas também tem iniciativa. Aqui nós temos oração coordenada sindética aditiva, porque tem essa ideia de adição. Veja só, não fui somente ao mercado, mas também à escola. Então, é uma soma, veja só, mas também é conjunção aditiva que indica soma. Nós temos também as adversativas. Agora, as adversativas, nós temos uma ideia aqui de contrariedade, oposto. A conjunção expressa ideia contrária, adversa ao que se poderia esperar da oração anterior. As principais conjunções coordenativas adversativas são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto e. E também pode funcionar como adversativa. Veja só um exemplo. Fui ao mercado, mas não comprei nada. Fui, eu tenho um verbo, né? Fui ao mercado, não comprei. Comprei verbo também. Fui ao mercado, mas não comprei nada. Quando você vai ao mercado, espera-se que você compre algo, né? Mas, ao contrário do que se espera, não se comprou nada. Então, mas não comprei nada. O mas expressa essa ideia contrária, adversa ao que se espera do fato da primeira oração. Então, eu estudei muito, mas não passei. Aqui nós temos a conjunção adversativa e a oração coordenada sindética adversativa. A outra é a sindética, não tem síndeto. Procurei a caneta durante toda a manhã, porém não a encontrei. Conjunção adversativa, oração coordenada sindética adversativa, essa daqui é a sindética. Este exemplo é interessante para mostrar claramente que entre as orações coordenadas não há dependência sintática. É verdade que o referente do pronome a está na primeira oração, a caneta, mas isso é uma dependência semântica, de sentido, não sintática.
Veja só, aqui é diferente. Sintático, o que é sintático? Quando nós desempenhamos, nós temos ali termos que vão desempenhar funções sintáticas. Mais à frente vocês vão ver isso. Sujeito, complemento. Vocês viram, né? Sujeito, quando trabalhamos um pouquinho o verbo. Sujeito, complemento verbal, complemento nominal, tudo isso é função sintática. E algumas orações podem funcionar como função sintática, mas essas orações não são as coordenadas, que é o que importa agora, são orações subordinadas, vocês vão ver lá na frente. Então, por mais que o sentido do período, né, o sentido do período é estabelecido entre as duas orações, então há uma dependência de sentido, não há uma dependência sintática, tá bom? Eu sei que isso parece muito confuso para vocês agora, eu compreendo, porque vocês ainda não viram essas funções sintáticas, mas o livro apresentou, então eu estou trabalhando com vocês, tá bom? Mas com calma vocês vão conseguir entender isso daí e vocês vão ser cobrados sobre isso daqui mais lá na frente, tá bom? Agora não se preocupem tanto, vamos com calma. Veja só, veja que a oração, porém, não encontrei, está completa sintaticamente, apresenta sujeito, verbo, complemento. Observe nesses dois exemplos que a oração coordenada adversativa exprime uma ideia contrária veiculada na primeira oração. Se estudei muito, deveria ter passado, mas não passei. Se procurei a caneta, deveria tê-la encontrado, mas não a encontrei. Aqui nós temos outro tipo de oração coordenada, conclusiva. A conjunção exprime o que? Uma conclusão. O próprio nome já diz, né? A conclusiva apresenta uma conclusão. As principais conjunções coordenativas conclusivas são, portanto, logo, por isso, por conseguinte. Analisei bem o projeto, por isso posso apresentá-lo. Aqui nós temos a conjunção conclusiva e abaixo a oração coordenada sindética conclusiva. Nós temos também as orações coordenadas explicativas. A conjunção exprime uma explicação, uma justificativa. Essas orações aparecem frequentemente depois de imperativo. As principais conjunções coordenativas explicativas são porque, que e pois. Volte logo, pois vai chover. Eu tenho uma oração aqui que tem a intenção de explicar a primeira, e eu tenho uma conjunção que é explicativa, tá? Então, abaixo tem uma oração coordenada, sindética, explicativa. E temos também a alternativa. A conjunção expressa uma alternativa. Nesse caso, a conjunção normalmente é repetida, o que indica alternativas entre as opções. Então, nós temos aqui ideias de alternativas, opções, né? As principais conjunções coordenativas alternativas são ou, ora, já, quer, nem. Geralmente elas andam em conjunto, aí as duas orações do período vão ter as conjunções. Veja só, ora lê, ora escreve. Veja só, uma alternância, uma hora faz isso, outra hora faz aquilo. Ora isso, ora aquilo. Ou lê ou escreve. Ou você vai fazer a sua atividade ou vai ficar de castigo. Então, veja só, nós temos aí uma alternativa. Então, orações coordenadas sindéticas alternativas são as duas, porque as duas possuem conjunção. Agora, para finalizarmos, vamos para o uso de G e J, página 411, também do livro de língua portuguesa. O passo fundamental para dominar a ortografia de uma língua é a alfabetização. Nesse processo, a criança ou o adulto aprendem a dominar muitas das convenções estabelecidas entre letras e sons. Depois, na fase seguinte da escolarização, aprendem a dominar as relações entre ortografia e morfologia, a parte da língua que estuda a formação das palavras. Escrevemos laranjeira com J, não com G, porque sabemos que ela se formou a partir de laranja. Agora, você certamente está se perguntando por que, mesmo tendo anos de escola, ainda tem dificuldade de escrever algumas palavras. Bem, a explicação é fácil. Você conhece alguém que aprendeu a dirigir apenas olhando o motorista trabalhar? Pois então, com a aprendizagem da ortografia, é o mesmo. A leitura e a escrita constantes nos levam a fixar pelo olho a grafia das palavras mais comuns. É uma questão de hábito.
Apesar disso, existem algumas regras que podem nos ajudar na hora de escrever palavras com G ou J. Aí vamos observar as regras mais à frente. Mas para falar aqui sobre esses dois parágrafos. O que ele está tratando? O que esse texto está tratando? Que nós, desde que nós aprendemos a falar, a escrever, nós apenas pelo olho ou por já conhecer, né, ter decorado a escrita de certas palavras, nós já automaticamente já sabemos escrever. Por exemplo, o exemplo trazido aqui, né? Você escreve laranjeira com J porque sabe que vem de laranja, laranja com J, é uma palavra que logo nós aprendemos, né? Mas nós precisamos vir para a escola para quê? Para aprender determinadas regras, né? As regras gramaticais. E isso vai te ajudar justamente quando você ficar com dúvida. Você vai ter dúvida na escrita de alguma palavra, mas aí você vai lembrar da regra. Ah, mas tal regra diz isso, então vou escrever com G. Ah, mas a outra regra fala isso, então vou escrever com J. E isso não é somente aqui com o uso dessas letras. Nós vimos, por exemplo, as regras de acentuação. Ah, tal palavra vai receber um acento porque é um hiato, a sílaba é aí, é um hiato e não é seguida de NH. Então, eu sei que tem que colocar o acento. Veja só, as regras que nós aprendemos aqui é justamente para boa utilização da língua. É para você dominar a formalidade da língua, porque você vai precisar disso no seu emprego, na escola, futuramente em vestibular, nos estudos, enfim. Então, você vai utilizar a língua e a formalidade da língua na sua vida. Então, é importante você saber. Agora, vamos às regrinhas. Emprega-se G em substantivos terminados em agem, igem e ugem, exceções pagem e lambugem, tá? São os dois exemplos aí que são exceções. Agora, os exemplos da regrinha: garagem, impingem, paisagem. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Por exemplo, pedágio, colégio, prodígio, relógio e refúgio. Agora, emprega-se J quando? Em palavras de origem indígena ou africana, como maracujá, pajé, giló, canjica e gia. E aí, finalizamos. São regras tranquilas, você vai ler, reler, e vai lembrando das palavrinhas aí que são escritas com G ou J que se encaixam nessas regras, tá? Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Bons estudos, bom dia e até a próxima aula.